Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Luciana, consultora da Invent, e estou aqui hoje com o Michel, nosso gerente de produto, para falar com vocês um pouquinho sobre a NT 2019-001, versão 1.10. Olá, eu sou o Michel, sou gerente de produtos aqui da Invent. A NT 2019-001 ela foi publicada em julho desse ano e durante o mês de julho ela já foi aplicada em homologação para os contribuintes poderem testar. E ela entra em produção no início de setembro, no dia 2 de setembro. Uma coisa importante sobre essa NT é que o Fisco, com essa nota técnica, criou regras para validar informações que já tinham instruções de como deveriam ser informadas no documento. É uma iniciativa do Fisco para garantir a qualidade dos dados que são enviados para ele. Bom, essa NT, como o Michel comentou, ela criou algumas regras novas de validação e alterou outras regras já existentes. Então, ela nos trouxe a situação da utilização do CST para o diferimento, do preenchimento de alguns campos quando tem a CST 51, que é a do diferimento. Ela trouxe a situação também de informar o ICMS desonerado e o motivo da desoneração e algumas situações relacionadas ao Código de Benefício Fiscal. Bom, uma das regras de validação que ela criou foi a regra B0310. Essa regra ela é relacionada ao campo CNF, que é a utilização do Código da Nota Fiscal, né? E o Michel pode explicar para a gente um pouquinho como é que foi essa alteração, o que muda e como isso influencia o nosso produto. O CNF ele é um código aleatório que foi adicionado pelo Fisco na chave da nota fiscal para garantir a unicidade da chave do documento. Então, esse campo, por recomendação do Fisco, ele deve ser aleatório e agora o Fisco criou uma validação para garantir essa aleatoriedade. Então, a partir de setembro, nenhuma nota vai ser autorizada com esse campo utilizando o que o Fisco denomina de código fraco. O que é considerado um código fraco? Uma sequência numérica de um número só ou uma sequência numérica contínua, por exemplo. Uma sequência de zeros, uma sequência de 1 ou de 9, ou uma sequência, por exemplo, de 1 a 8, de 0 a 7. Também o Fisco vai considerar um código fraco quando o contribuinte informar o mesmo número da nota no CNF. Nos nossos produtos, para as integrações via arquivo ou via web service, para a integração via métodos, também as integrações via agente, hoje o produto já garante a aleatoriedade desse campo. E para as integrações via banco de dados, como o integrador informa esse campo, o produto utiliza esse campo informado no insert nas tabelas de integração para calcular a chave de acesso. Então, para você que integra via banco de dados, existem funções do próprio banco de dados que geram códigos aleatórios para informar nesse campo, como é o caso do Random do Oracle. Bom, outra regra de validação, então, foi quanto aos documentos referenciados. A regra de validação BA1040, ela foi alterada e ela trata sobre a contranota de produtor rural. Bom, essa regra de validação, ela foi criada para validar a emissão de uma contranota de produtor rural para empresas que faziam esse tipo de operação num cenário onde a contranota é feita pela matriz para um CNPJ produtor filial. Então imagine o seguinte, hoje se eu tenho uma empresa que a minha matriz emite NFE e eu tenho uma filial emitindo nota de produtor, eu consigo pela minha matriz fazer uma contranota e ela é autorizada normalmente pelo Fisco. Então, a partir de setembro, a critério de cada UF, foi criada uma regra para validar e não permitir mais que nenhuma empresa consiga, a partir da matriz, gerar uma contranota de alguma filial. Então, a regra de validação até setembro, ela considera o CNPJ inteiro, os 14 dígitos, e a partir de setembro ela vai considerar a base do CNPJ, que são os 8 primeiros dígitos para essa validação. Essa regra de validação BA1050 também é uma regra criada, é uma regra nova, e ela também fala da questão do produtor rural, onde uma nota de produtor rural só pode referenciar só pode referenciar uma nota de produtor rural, uma nota emitida por um produtor rural, né, por outro produtor. Também houve a criação da regra de validação BA2020,
que ela impede que seja referenciado um documento fiscal que é de uma operação exclusiva interna em uma operação interestadual ou para o exterior. Então, por exemplo, uma nota fiscal de consumidor eletrônica é uma operação interna, né? É uma operação que é para consumidor final dentro do próprio estado. Então, essa regra, ela impede que seja referenciado um documento nessa situação, que é um documento de operação interna, numa operação que seja para fora do estado. Foi criada também a regra de validação BA 2030, que impede a referência de um cupom fiscal quando não é permitido dentro do estado essa situação. O que acontece? Hoje, quando a gente emite um cupom fiscal ou uma nota fiscal de consumidor, tem alguns estados que permitem que seja emitida uma nota fiscal eletrônica mencionando esse cupom fiscal ou essa nota fiscal de consumidor. Só que não são todos os estados que permitem isso. Então, nos estados onde não é permitida essa situação, a nota fiscal que referenciar um cupom fiscal e não for permitido, né, pelo Estado, ela vai ser rejeitada. A regra de validação E03A30 também foi criada nova e ela impede o uso simultâneo de uma inscrição estadual e identificação do estrangeiro para o destinatário. Então, ela delimita essa situação, ela diz que você tem que usar ou a inscrição estadual ou identificação do estrangeiro, não pode ser usada as duas ao mesmo tempo, né? A regra de validação E1430 também é uma regra nova que foi criada por essa ANT e ela impede de usar o país Brasil quando for operações para o estrangeiro. Então, quando você estiver emitindo uma nota fiscal para fora do país, você não pode utilizar o país Brasil como identificação, né? Houve também a criação da regra de validação E16A40, que é uma regra que trata da relação de quando a nota fiscal é emitida com o consumidor final e destinada a não contribuinte. Bom, essa regra ela foi criada principalmente para as operações onde o destinatário é não contribuinte, não simplesmente no cenário de operação com o consumidor final, porque as operações com o consumidor final hoje elas já são descritas como operação consumidor final. Mas essa regra foi criada para os cenários onde o contribuinte gera um documento contra uma ONG, por exemplo, ou uma prefeitura ou alguma outra instituição que hoje é categorizada como não contribuinte, mas em determinadas operações o destinatário é categorizado como não contribuinte e o documento não é classificado como operação consumidor final. Então, a partir dessa regra de validação, toda operação cujo destinatário for não contribuinte, ela passa a ser classificada como operação com o consumidor final. E a partir de setembro não autoriza mais documentos cujo destinatário for não contribuinte e o documento não tiver classificado como operação com o consumidor final. Detalhamento de produtos, então foi criada a regra de validação H0210 com o objetivo de informar os números do item em ordem sequencial. Essa regra ela foi criada para validar um atributo chamado N-item que existe dentro do grupo DET, que é o grupo de produtos da nota. E esse grupo hoje é por orientação do fisco sequencial já, só que não existia nenhuma regra que garantisse essa informação. Hoje, por exemplo, tanto o NFCPEC como o NFPEC já tem essa garantia de informar os itens na ordem sequencial, mas o fisco permitia, por exemplo, que eu informasse o primeiro item com o número de sequência 10, o segundo com o número de sequência 3 e assim desordenadamente. E a partir de setembro, eles vão passar a validar a sequência dos itens, então vai passar a obrigar o primeiro item ser o N-item 1, o segundo N-item 2 e assim sucessivamente. Outra regra que foi alterada, teve uma alteração no nome de uma regra, na verdade, porque a NT 2019-001 versão 1.0, ela trouxe a regra N0710. Então, nessa versão 1.10, essa regra N0710 foi alterada para N1297 e ela traz informações sobre o diferimento. Então, o que ela traz para a gente é a seguinte situação: quando você for emitir uma nota fiscal e utilizar a CST 051 ou 51, que é de diferimento, tem alguns campos que são de preenchimento obrigatório.
Então, que é a modalidade da base de cálculo, percentual de redução de base de cálculo, valor da base de cálculo, ICMS. Esses campos, no momento que você colocar essa CST para emissão, você precisa obrigatoriamente preencher. Uma regra também que sofreu alteração de nome com relação à NT 2019-001 versão 1 foi a regra N1284, que passou para N1285. Essa regra foi criada uma regra de validação sobre o Código de Benefício Fiscal. Então, o que essa regra estabelece? Que quando você utilizar uma CST de benefício fiscal, obrigatoriamente você precisa usar um código de benefício fiscal. Essa validação também vai ocorrer a critério da unidade federada. Então, o Estado que aderir a essa regra vai ter que dizer que ele quer que seja dessa forma no Estado, e a validação começa a partir de 2 de setembro também. Outra regra também que foi criada nessa NT foi a 1286, N1286. Ela impede que seja informado um código de benefício fiscal para uma CST que não seja de benefício fiscal, que é praticamente a mesma situação da regra anterior, que quando você utiliza um código de benefício fiscal, também tem que ter uma CST relacionada àquele código, né? Você não pode utilizar um código de benefício fiscal e uma CST que não tenha benefício. Foi criada também a regra de validação N1294. Essa regra também trata do Código de Benefício Fiscal e também diz que o CST que tem que ser utilizado tem que ser correspondente a um Código de Benefício Fiscal. Inclusive, sobre essa regra aqui, no mês passado, foi publicado no portal da Nota Fiscal Eletrônica uma relação de códigos fiscais utilizados pelas UFs. Então, para suprir essa regra aqui, tem que ser observada essa tabela com os códigos fiscais que foram publicados. Foi criada também a regra de validação N1290, que trata sobre ICMS desonerado. O que essa regra traz para a gente? Ela traz a situação que, quando você for emitir uma nota fiscal e utilizar a CST 020, 30, 40, 41, 50, 70 ou 90, é necessário informar o valor do ICMS desonerado e o motivo da desoneração. Ou seja, essas CSTs, elas prevêem que há uma desoneração de ICMS. Então, a gente precisa passar a informar qual é o cálculo realizado para a informação da desoneração e o motivo da desoneração. Então, tem muitos questionamentos a critério de quem vai aderir e quem não vai aderir essa regra de validação do ICMS desonerado. O que a gente sabe até o momento é que o estado do Paraná, Amazonas e Rio de Janeiro já se posicionou dizendo que vai aderir e vai passar a validar essas regras. Rio de Janeiro, ele está validando já desde o início de julho, então, apesar de não ter a regra de validação, porque a NT ainda não entrou em vigor, o Estado já está obrigando a informar na nota fiscal. Então, há obrigação já dentro do Estado. Os contribuintes que não colocaram ICMS desonerado e o motivo da desoneração podem sofrer penalidades, pois já há obrigação no Estado. O Estado do Paraná e Amazonas publicou no portal do Estado as regras de validação da NT 2019-001.10, que os estados vão aderir, que eles vão passar a validar, só que ainda não colocaram regra de cálculo ou qual é o cronograma dessas validações. Eles só mencionaram que a partir de 2/9 de setembro, né, o Estado vai passar a validar essas regras. Foi criada também a regra de validação N1810, que ele exige o percentual de margem de valor agregado quando você colocar que a situação da base de cálculo do ICMS é a modalidade 4, ou seja, por MVA. Então, quando você colocar que a modalidade é por MVA, você obrigatoriamente tem que informar um percentual de MVA. Também foi criada a regra de validação N1820, que ele fala que não é permitida a informação do percentual da margem de valor agregado quando a modalidade da base de cálculo do ICMS não for MVA. Então, se não for MVA, não tem que colocar o percentual da margem de valor agregado. O grupo W também teve alteração na regra, tá? Foi criada a regra de validação W0320, que
coloca que a base de cálculo do ICMS utilizado na nota fiscal não pode ser superior ao determinado pelo Estado. Essa regra ela também é critério de cada UF, e cada UF pode dizer qual é o superior, qual é a base de cálculo superior, o limite utilizado no Estado e para quais documentos. Banco de dados do emitente e banco de dados do destinatário também houve algumas alterações. Foram criadas algumas regras de validação para justamente validar o cadastro do emitente e do destinatário. Em relação à validação do cadastro do emitente, foi criada uma regra para validar se o nome do emitente está coerente em relação ao nome cadastrado na Cefaz. É uma regra muito importante porque é muito comum o contribuinte ter um nome de cadastro na Cefaz e informar outro nome no documento fiscal eletrônico. Principalmente porque em determinadas situações, por exemplo, o nome cadastrado na Cefaz tem um ponto ou tem um espaço, tem alguma coisa que torna ele diferente do que é informado no documento fiscal. Então é importante verificar, por exemplo, se o nome da sua empresa é empresa indi.com.limitado. Checar se no seu cadastro da Cefaz existem os pontos ou não, ou eles não são pontuados, esses trechos do nome, porque a validação é no conteúdo inteiro do nome do emitente. Ele precisa ser literalmente igual ao que está cadastrado na Cefaz. Em relação às regras de validação do destinatário, a Cefaz não deixou claro ainda como que isso vai funcionar, porque na NT comenta sobre o cadastro centralizado de contribuintes e destinatários, e hoje não existe assim um serviço para consultar esse cadastro centralizado. Por exemplo, tem UFs que se posicionaram contra essas regras de validação, como é o caso do Rio Grande do Sul, que comentou que não acha adequado esse tipo de validação. Então, em relação a essa regra, nós estamos aguardando mais informações do fisco para a gente saber de que forma que ele vai se posicionar. O que a gente sabe é que para destinatário contribuinte, por exemplo, é importante manter o nome do destinatário, CNPJ e E, tudo de acordo com o cadastro que ele tem naquela UF que vai ser emitido no documento fiscal. Bom, foram criadas algumas regras também com relação à autorização EPEC, né? Várias regras de validação para verificar se o destinatário está sendo informado corretamente ou se ele tem alguma situação cadastral que impeça que ele possa participar daquela operação, né? Que ele possa constar na nota fiscal como destinatário. Bom, pessoal, então era isso que nós tínhamos para falar com vocês hoje sobre a NT 2019-001, versão .10. Qualquer novidade a gente volta a informar vocês. Acompanhem com a gente as redes sociais, os informativos, que a gente mantém vocês informados. Muito obrigado. Obrigada.